Olá, sejam bem-vindos a esta aula. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2 e para começar nós vamos aprender um pouco mais sobre os aplicativos que podemos utilizar, né, como o Office, os aplicativos, né, do Google Docs. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o Word, certo? Então, o Word, todo mundo já tem aí um mínimo conhecimento, pelo menos é o que deve, é o que se espera, né? Principalmente quando você vai para um trabalho, mas na realidade é um pouco diferente, né? Então eu percebo que principalmente os jovens ou as pessoas mais mais antigas, né, as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade muito grande com questões simples do Word, tá bom? Então aqui eu irei resumir de uma maneira mais prática e simples, tá bom? Então essa é a tela, né, inicial. Na verdade, a tela inicial quando vocês abrem o Word é essa daqui, tá bom? Esse versão que eu estou utilizando é o Microsoft Office 2021. Atualmente a maioria das empresas usam o Office 360, que é uma versão do 365, que é uma versão, né, do Office que fica em nuvem, né? Ela é uma versão aí, a Microsoft na verdade ela migrou, ela não vende mais o pacote Office separado, apenas essa versão, né, que é o Office 365. A vantagem é que tudo que você faz na sua máquina, né, que você usa a sua conta Microsoft, você só precisa logar em outra máquina e ela vai atualizar, né, em tempo real. Tudo que você fizer, por exemplo, no seu computador lá no trabalho e abrir a sua conta na sua casa, vai ficar salvo. Mas ela não difere muito da versão que nós vamos utilizar, né, que é a versão Office 2021. Então, quando vocês clicarem no ícone do Word, basicamente essa é a primeira tela que vocês vão ter. Vocês podem clicar, né, no botão da janelinha do Windows, né, que é o botão iniciar. Aqui no Windows 11, que é o sistema operacional que eu estou utilizando, ele vai ficar mais centralizado. Se vocês estiverem utilizando o Windows 7 ou o Windows 10, ele vai ficar no cantinho esquerdo inferior, tá bom? É só clicar e aí vocês já podem digitar o programa, tá bom? O nome, no caso aqui, Word, se for o Excel, vocês podem digitar o Excel, então não precisa ficar perdido procurando o programa na área de trabalho ou algo do tipo, tá bom? Então essa é a primeira tela, vocês podem clicar em documento em branco. Então nessa interface do Word, ela é bem simples e prática. Aqui na tela, né, nós temos a barra de ferramentas, né, ou abas ou guias, né, como vocês preferirem chamar. Então, primeiramente tem aqui a barra de arquivos. Quando nós clicamos ela volta para a parte, né, inicial. E aqui tem alguns recursos como abrir como novo documento ou abrir um documento, informações, salvar como, tá bom? Então esses são alguns pontos aqui, né, desse botão, né, dessa aba arquivos. Então aqui nós temos o botão iniciar, página inicial, inserir, design, layout. Eu vou explicar um pouquinho, tá bom, sobre cada. Na página inicial é onde vai ficar todas as ferramentas de formatação, tá bom? Então aqui vocês têm uma parte que eles são divididos por, vocês podem ver, ó, que tem área de transferência, né? Então é dividido por seção, tá bom? A área de transferência, como o nome já diz, aqui ele vai te ajudar a trabalhar com a parte praticamente copiar e colar, né? Só que aí vocês têm uma vantagem que vocês podem usar, né? O tipo de, se vocês querem colar todo um arquivo que venha com toda a formatação, ou apenas um arquivo, ou apenas um texto, na verdade, sem a formatação, tá bom? E o pincel da formatação, às vezes tem um texto e você não sabe qual a formatação exata que ele está, vocês podem copiar. Um exemplo aqui,
colocar aqui, ó, Leandro, certo? E vou colocar aqui outro nome, Silva. Então aqui eu vou colocar uma formatação, por exemplo, vou mudar aqui a fonte, vou colocar aqui, aumentar um pouco o tamanho e deixar centralizado, certo? Eu quero que esse mesmo nome aqui pegue essa formatação, então eu não preciso clicar e ficar procurando qual é a formatação que ele utiliza. Simplesmente eu posso vir aqui, ó, no pincel de formatação, automaticamente, e vocês podem ver que no ponteiro do mouse ele vai ficar como se estivesse com um pincel, e eu seleciono a palavra que eu quero que pegue a formatação lá de cima. Então seleciono e automaticamente ele pega a mesma formatação, tá bom? Então, algo bem simples. Aqui o painelzinho de fonte, né? Então aqui vocês podem escolher os tipos de fonte, tamanho, tá bom? Se vocês querem que o texto todo fique em maiúscula ou minúscula, ou a primeira letra da frase maiúscula, então tem essas ferramentas, né, de cor do texto. Tem a parte de para vocês fazerem tipo um marca-texto, né? Tem aqui uma parte de formatação, se quiser deixar uma letra mais estilizada, certo? Então tem aqui a parte de parágrafo, onde vocês vão trabalhar com alinhamento, vão trabalhar com marcadores, né? Então é bem simples mesmo, tá bom? Então assim, eu recomendaria vocês pegarem e lembrarem bem dessa parte de transferência, a parte de fontes e a parte de parágrafos, tá bom? E do mais, aqui nós temos o localizar, né, que vocês podem utilizar uma tecla de atalho, Ctrl L, ou vocês podem clicar mesmo no nome localizar, e então vocês selecionam aqui a palavra. Vamos supor que você tem um texto aqui, um documento, né, com mais de 50, 100 folhas, então isso aqui vai ser bastante útil. Vocês vão perceber que tanto no Word como no Excel vocês têm essa opção, tá bom? Facilita bastante aí quando vocês querem procurar um nome específico ou uma informação no documento, tá bom? A segunda aba é a aba de inserir, como o nome já diz, né? Vocês vão trabalhar com imagens, formas. Então, primeiramente aqui ele vai te dar, né, segmento de páginas, né? Então, trabalhar com página em branco, folha de rosto, quebra de página, né? Então, a quebra de página basicamente é isso aqui, pessoal. Você está aqui, vamos supor, no final do texto, você clica na quebra de página, ele vem para a página de baixo, tá bom? Isso é importante, é um erro muito comum nas pessoas os iniciantes, né, de Word, porque geralmente ele chega aqui no final da página e qual é a primeira reação para ir para a próxima página? Enter, 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 até chegar na próxima página, certo? E aí ele digita o texto que quer, certo? Só que assim, tem uma desvantagem de fazer isso, que é o seguinte: vamos supor que você precisa apagar duas linhas aqui. O que é que vai acontecer? O texto ele vai subir. Agora você imagina ter um trabalho de mais de 20, 50 folhas e você precisar apagar um espaço e todo o seu texto subir, você precisar ter que reformatar ele para alinhar tudo novamente. Então é aí que entra a quebra de texto, tá? Vocês podem usar esse botão quebra de texto ou a tecla de atalho Ctrl Enter, tá bom? Aqui é Leandro Silva, que dá aquela quebra de texto. Posso digitar um outro nome e aqui em cima posso continuar digitando o meu texto. Vocês podem ver que não vai interferir no texto lá de baixo, ó. Ele sempre vai se manter na mesma posição, tá bom? Então, basicamente, essa é a finalidade da quebra de página, tá bom? Avançando, então aqui também o Word, embora não seja um editor de planilha, mas vocês podem também trabalhar com tabelas, tá bom? Então, às vezes você precisa copiar até mesmo uma tabela simples do Excel, vocês podem copiar e colar aqui no Word, tá? Pode trabalhar com imagens, inclusive, isso aqui é algo importante, vou escolher aqui uma imagem simples, tá bom? Então aqui tem uma imagem, a maioria das pessoas elas pegam a imagem e tentam mover
tentam mover a imagem e não conseguem, tá vendo? Aqui vai o pulo do gato, né? Que é justamente vocês usarem essa opção. Interessante é o seguinte, ó, que a gente está na aba, né, na guia aqui, página inserir. Quando clicamos na imagem, ele habilita uma nova guia, que é o formato de imagem. E vocês vão ter várias opções para ajustar de efeitos, né, na imagem, estilos de imagem, algo bem bacana, e bordas, enfim, diversas opções. Mas uma das que eu considero mais importante é a quebra de texto automática, onde vocês conseguem alinhar, definir se vocês querem a imagem atrás ou à frente do texto. Quando vocês colocam atrás do texto, por exemplo, vocês já conseguem mover livremente a imagem, tá vendo? Então aí a importância de utilizar quebra de texto, tá? Às vezes a pessoa fica ali quebrando a cabeça e não consegue ajustar a imagem. Então é algo bem simples. Além disso, vocês também conseguem recortar a imagem. Então vamos supor que eu quero só uma parte aqui da imagem. Então nesse botão aqui, ó, recortar, vocês conseguem ajustar. Dando um Enter, ele vai ajustar a imagem de acordo com o que você deseja, tá bom? Então algo bem simples aí para vocês entenderem. Então aqui nós trabalhamos com imagem, formas, modelos 3D, enfim, tem várias opções que assim a gente não vai dar muita ênfase porque como o objetivo é justamente ser algo mais prático, que vocês possam entender que essas informações simples, né, são o mínimo necessário para o primeiro emprego, por assim dizer, ou você que está chegando numa empresa. Então, passando aqui da guia inserir, nós temos a guia design. No caso, ela vai trabalhar com diversos tipos, né, e estilos de formatação de documentos já pré-definidos. E escolhendo um formato, vocês podem basicamente escolher as cores, o tipo de fonte, se quer marca d'água, se quer cor da página ou se quer colocar bordas da página. Outro, então é bem simples. Praticamente nós não usamos muito essa parte de design, tá bom? Layout da página que vamos utilizar mais é a questão da orientação. Aqui geralmente vocês definem se quer a página no modo retrato ou paisagem. As margens, né? Às vezes você quer que saia, vocês vão perceber que não está saindo a imagem completa, vocês querem aumentar a margem, que é justamente a distância, né, que o texto vai ficar na folha, o alinhamento aqui, tá bom? Eu sempre gosto de habilitar aqui na aba exibir a opção de régua, que aí ele vai trazer para vocês onde está o recuo das margens. Vocês podem ver, ó, que ele está bem aqui, ó. Então esse espaço aqui a gente não consegue trabalhar com ele, tá bom? A não ser que eu venha aqui e diminua, aumente, né, ou diminua na verdade a margem. E vocês podem também ajustar isso manualmente, tá bom? Então esses são basicamente o que vocês precisam se atentar aqui na parte de layout. Referência não chega a ser algo muito necessário de início, tá bom? A não ser que vocês vão trabalhar com sumário, enfim. A parte de correspondências também não chega a ser algo necessário, assim, de extrema importância, né? Que vai trabalhar com a parte de criação de envelopes, etiquetas, né? Malha direta, aí é algo mais, aí já é um outro ponto, né? Que a gente pode voltar mais à frente. Parte de revisão, que aí sim ele vai usar toda a parte, né? Você fez um texto, você quer revisar a parte ortográfica, quer fazer uma verificação mais detalhada, justamente da ortografia, enfim. O exibir, como já tinha até mostrado para vocês, onde vocês podem habilitar a régua, linhas de grade, que o pessoal quer imprimir, por exemplo, um caderno aí de caligrafia, vocês podem fazer, imprimir as folhas, né, e fazer aqui. Mas basicamente a revisão vocês vão precisar se atentar mais nessa questão da régua, porque ela vai habilitar aqui, como eu falei, né, as linhas, né, e vocês conseguem ajustar esse recuo
e o alinhamento aqui, ó, da posição do texto. Vai ser muito importante quando vocês trabalharem com marcadores, tá bom? Porque às vezes você quer alinhar, posicionar o marcador em um lugar, o nome em outro, então isso aqui vai ser importante. Basicamente, só para vocês, só para completar, aqui na parte inferior vocês conseguem controlar o zoom, né, da página, tá bom? Então, quanto menor ele vai ajuntando todas as páginas, ok? Mas é algo bem simples. Basicamente, se só precisar se atentar a essas questões, tá bom? Inicialmente, a parte de formatação, inserir e layout, tá bom? E arquivos, se atentar a uma informação muito importante, que é um erro comum, que existe diferença, tá bom? Entre o salvar e o salvar como. Quando vocês clicam salvar a primeira vez, ele vai perguntar onde você quer salvar o seu trabalho, né? Então aqui ele vai escolher os locais recentes, quer salvar no OneDrive, neste computador, né? Se vocês derem 2 cliques, ele vai procurar o lugar onde vocês desejam salvar. Então, por exemplo, aqui em documentos, salvei, certo? Quando vocês clicam em salvar, ele na próxima vez, ou só clicar em salvar, ele já vai salvar direto. Então, essa que é a grande diferença. Quando vocês clicam salvar a primeira vez, ele vai perguntar onde vocês querem salvar. Mas nas próximas, ele já salva direto. É a mesma função do disquetezinho aqui, ó. Só em clicar nele, ele já salva. E aí é que entra o salvar como. Se por acaso eu desejar mudar o nome do meu arquivo, ou salvar ele em outro lugar, vocês precisam clicar em salvar como. É um erro muito comum, as pessoas clicou lá em salvar, aí o que é que faz? Pega aqui, deleta tudo, né? E, vou fazer outro trabalho, e começa a digitar novamente um outro trabalho com outro tema. E quando termina, o que é que eles fazem? Vem aqui no sketchzinho, ou dá uma tecla de atalho Ctrl B e salva. O que é que eu acabei de fazer? Basicamente, eu salvei todo esse trabalho em cima daquele outro trabalho lá, né, do anterior, tá bom? Então, assim, muito cuidado, né, se atentar a essas questões. Aqui em cima vocês têm a setinha de, caso vocês cometam algum erro, vocês podem voltar, que é o famoso Ctrl Z, ou vocês podem refazer, né? Vamos supor, então essas são as opções. Então, vou usar as teclas de atalho Ctrl Z ou Ctrl R. Mas basicamente é isso. Além do Word, como nós acabamos de ver, nós também temos uma ferramenta importantíssima, que é o Google Docs, né? Aqui na posição superior direita, vocês vão encontrar esses pontinhos aqui, que é o Google Apps. Só clicar e vir em Drive, ou clico aqui em Drive, ele vai abrir o meu Drive. E aqui vocês têm a opção New. Então, o Google vocês conseguem trabalhar com o Docs, Google Sheets, que é o mesmo de planilhas, Google Docs é o mesmo que o Word, Google Slide, PowerPoint ou formulários, tá bom? Então, se vocês precisarem utilizar o Word e na máquina de vocês não tem instalado ou vocês não tem como comprar a licença, vocês podem vir aqui no Google Docs e basicamente vocês vão ter as funções mais básicas aí do Word, tá bom? Que é aquilo, como eu já tinha falado para vocês, a parte de formatação, simples, fontes, tá? Então assim, é bem completo e a vantagem é que vai ficar salvo sempre no seu e-mail, tá bom? Então, se eu digitar uma palavra aqui, eu posso fechar, pode acabar a energia, sempre vai estar salvo. Diferente do Office local, né, igual o Office que a gente viu, que é o Office 2021, que ele é instalado na máquina, se faltar energia, ele vai salvar, ele tem um tempo, às vezes de segundos, 30 segundos, 1 minuto, que ele vai salvando, mas aqui não. Se eu digito uma palavra, ele atualiza em tempo real, já salva. Então, é uma segurança a mais. Lógico que ele não é tão completo quanto o Word, né? A gente vê que ele tem
mais limitado, porém assim, ele é muito completo, porque a gente sabe que o Word ele tem muitas ferramentas. Mas da mesma forma, ele tem todas as ferramentas aqui ó, de formatação, que é fonte, tamanho, negrito, itálico, cor, né, do texto, marcador. Então assim, tem a parte onde vocês conseguem inserir imagem, tabelas, enfim. Né? Então assim, aqui no meu tá em inglês, mas provavelmente no de vocês vai estar tudo em português, bacaninha, tá bom? Mas assim, tools, né, que ferramentas. Então é uma opção aí muito legal. E é importante vocês saberem também, tá? Que tem essa opção. Inclusive, quando vocês podem abrir, tá bom? Arquivos do Word aqui no Google Docs, tá bom? Vocês podem importar, né, os seus arquivos, vocês podem pegar outros arquivos do Drive ou vocês podem fazer um upload dos seus arquivos, tá bom? Então aqui é um exemplo, aparece todos os arquivos do Word, tá bom? E aí vocês podem baixar e editar e salvar. E se quiser fazer e salvar novamente, fazer o download vocês podem fazer o download em vários formatos, como docx, né, que é o formato do Word, RTF, PDF, enfim, ferramenta bem completa aí. É um bônus aí para quem precisar utilizar o Word, tá bom? Então não se prendam a utilizar o WordPad, tá? Então é uma diferença. Ó. A gente trabalhamos com o Word, tem essa versão que é do Google Docs e também tem uma versão do que nós conhecemos como WordPad, que é esse aplicativo aqui, ó. Então o WordPad, ele é o básico do básico. Vamos supor, você está sem internet, você não tem o Office instalado, vocês podem utilizar o WordPad, que aí ele vem com as formatações mais básicas possíveis, tá bom? Que é basicamente a parte de fontes, por assim dizer, né? Que é onde vocês conseguem configurar o tipo de fonte, tamanho, né? Inserir uma imagem, enfim, algo bem simples e básico mesmo, tá bom? Mas é isso aí. Então, até a próxima. Valeu!